Amém? Bom estarmos juntos, adorando o nosso Deus, o nosso Pai. Aleluia. Meus irmãos, antes de nós... Pode acender aí atrás, por favor? Isso, obrigado. Antes de nós estarmos lendo a palavra, eu queria apenas lembrar os irmãos que amanhã a pastora Wanda estará reunida aqui com as irmãs, com as Dorcas, e vai ser uma tarde muito especial, né, pastora Wanda? Vai ser uma tarde de talentos, vai ser uma tarde maravilhosa. Glória a Deus. E então, queridas irmãs, amanhã às 16 horas, você que tem aí mais de 60, e no domingo nós não teremos escola bíblica dominical aqui em Chácaras, ok? Só para te lembrar, porque às vezes você fica aí parado às 9 horas da manhã esperando o portão abrir. Então já quero me antecipar e dizer que não teremos escola bíblica. Por quê, irmãos? Porque nesse domingo nós teremos o aniversário da nossa igreja mãe. Serão 52 anos que a nossa igreja mãe estará completando. E no domingo pela manhã nós teremos uma manhã especial, porque é manhã de batismo. Então, irmãos amados estarão passando pelas águas, confessando publicamente que Jesus é o Senhor da vida deles. Amém? Então é um momento para todos nós nos alegrarmos com eles. Nós teremos esse momento de batismo e ceia do Senhor. Nesse mês, nós não tivemos ceia do Senhor aqui em Chácara, justamente porque nesse próximo domingo nós estaremos ceando juntos ali em nome de Jesus. Ficou uma carreira de luz apagada, dá para acender ali, irmão Geraldo, por favor? Para ajudar os irmãos aí na hora de ler, já que nós estamos ainda com o problema do nosso telão. Aleluia. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Verso de número 3. Glória a Deus. Filipenses 1, 3 até o 11. Bom ver os irmãos nessa noite. Você já olhou para quem está do seu lado? Já disse para ele que é bom estar com ele aí? Disse assim: que bom que você está aqui, meu irmão. Fala aí para ele: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Glória a Deus. Filipenses 1, 3. O tema dessa mensagem é uma igreja que traz alegria. Uma igreja que traz alegria. Acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Verso 8. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. Amém, queridos? Só até aqui. Pai querido, fale conosco nessa noite, abra os nossos olhos, olhos do nosso entendimento, olhos do nosso coração, sejam iluminados para o pleno conhecimento da verdade. Obrigado, Senhor, por essa santa oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos e podermos adorá-lo e podermos glorificá-lo, podermos apresentar a Ti as nossas orações
e também pararmos, Senhor, nesse momento para ouvirmos a Tua palavra. Ela é a Tua palavra, é a maneira, Senhor, como o Senhor tem falado conosco, e nós queremos mais uma vez pedir, Espírito Santo, Senhor, fale conosco nessa noite, abre os nossos olhos, e que esta palavra que vamos receber seja aceita, acolhida, e que ela venha gerar frutos para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Uma igreja que traz alegria. Irmãos, é comum a gente, ao passar por alguma igreja, certamente você já visitou igrejas, esse contato é muito bom, e é muito comum a gente viver sentimentos e percepções quando a gente participa de algumas igrejas. Esses sentimentos e percepções vão desde inquietações, preocupações. Muitas vezes, irmãos, eu já estive em lugares, em igrejas, e que o meu coração se entristeceu. Eu já estive em lugares em que eu saí também inspirado de lá, pela dedicação, dos irmãos na obra. Muitas vezes fui visitado pela presença de Deus, já saí maravilhado, extasiado, como nós cantamos, diante de um Deus que faz coisas grandes. Já saí de ambientes realmente sem palavras diante de tudo que Deus fez. Enfim, isso é comum, isso é normal. E Paulo aqui passa por essa igreja e ele também tem suas percepções e suas experiências. E o que estava assim bem latente no coração dele era o amor que ele tinha por esses irmãos. É inegável, quando a gente lê esses versículos aqui, não perceber esse afeto que Paulo tinha por essa igreja, essa alegria que ele sentia ao se referir aos irmãos de Filipos. Só nesse texto aqui, aliás, nessa carta de 4 capítulos apenas, 16 vezes ele usa a palavra alegria. É a carta da alegria, porque era uma igreja que para Paulo trazia alegria. E veja que quando Paulo escreve, ele não está perto, ele está longe, a quilômetros de distância da igreja de Filipos. Nesse momento ele se encontrava preso. Essa é uma das 4 cartas da prisão que ele escreve, porque está preso por causa da pregação do Evangelho. Então a carta de Efésios, a carta de Colossenses, a carta de Filipenses e a carta de Filemão são as que ele escreve na prisão. E ele assim escreve essa carta, irmãos, eu imagino ele escrevendo naquele ambiente em que ele se encontrava preso, e eu imagino Paulo feliz, quando ele escreve, como se ele estivesse indo até lá. É como se ele estivesse sendo abduzido, e viesse a estar junto com aqueles irmãos. É como se ele sentisse a presença dos irmãos, tanto carinho, tanto amor, tanto afeto que ele tinha por eles. E não é difícil, na verdade, de perceber isso. Se você for aí olhar as expressões que ele usa nesses versos que a gente acabou de ler, dou graças a Deus, no verso 3, por tudo que lembro de vocês. Era uma igreja que ele trazia na memória, na lembrança. Ele havia passado por lá, havia feito uma obra. Foi um tempo difícil o momento que Paulo passa. Você vai lembrar da prisão dele, lá em Filipos, quando ele é preso, e lá na cela ele canta, e vem aquele momento. Ele ali é perseguido, mas ele também vê milagres extraordinários. Ele vê o carcereiro se convertendo, e tantas outras situações que ele vive, a Lídia que se converte, e tantas outras coisas que ele vivencia ali no dia a dia com aquela igreja. Mas nesse momento ele traz a lembrança, a memória dele é cheia, é impregnada pela presença daqueles irmãos que ele tanto amava e que ele tinha tanta alegria em falar deles, sempre falando da alegria com que ele lembrava dos irmãos. Dava graças, sempre essa expressão, dou graças, é motivo de gratidão. No verso 7, ele não apenas traz na mente, ele traz no coração. Ele vai dizer isso, porque eu trago no coração.
Eu posso lembrar de alguém e não sentir nada por aquela pessoa. Eu posso lembrar de uma pessoa sem que aquela pessoa seja algo significativo para mim, ou alguém significativo para mim. Mas diferente dessa igreja em que Paulo dizia, eu não apenas trago vocês na mente, mas trago no coração também. Eu tenho afeto por vocês, eu tenho amor por vocês, eu tenho apreço por vocês. Não é algo de mim mesmo, mas esse afeto, verso 8, é um profundo afeto de Cristo Jesus, é um amor de Deus na minha vida por vocês. Eu tenho saudade de vocês. Olha, irmãos, essa carta é muito apaixonada. Essa carta é apaixonante também. Pensar que uma igreja pode promover exatamente esses sentimentos, tanto na vida dos seus líderes, quanto na vida dos seus próprios irmãos congregados. Irmãos, eu não vejo, quando eu lia isso, eu dizia para Deus, Deus, que apreço, que amor, que saudade esse líder tinha dessa igreja. Olha que coisa interessante. O que é que a gente pode despertar na vida de outras pessoas? O que é que a gente pode agregar na vida de outras pessoas sendo igreja? Além de trazer na mente, nas lembranças, ele trazia no coração e trazia nas orações. No verso de número 9, ele diz assim, eu também faço esta oração. E ele começa a orar para que o amor, discernimento, estivesse presente na vida dessa igreja. Que essa igreja abundasse em amor. Além desse amor abundante, desse discernimento, para que eles aprovassem as coisas excelentes, para que eles fossem uma igreja aprovada no caráter, que eles fossem sinceros, verso 10, inculpáveis até o dia de Cristo. Além disso, uma igreja que frutificasse com abundância. Ele diz no verso 11, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Irmãos, que derramar de expressão, de espontaneidade, de afeto por uma igreja. E nesses versos aqui ele mostra basicamente três razões. Três razões que Paulo destaca aqui, que me chamaram muita atenção, numa igreja que traz alegria. O que será que Paulo ele pôde ver nessa igreja, vivenciar nessa igreja, experimentar nessa igreja, e que fez ele sentir tanto carinho por eles, tanto afeto por eles? A primeira coisa, a primeira razão, no verso de número 5, nós vamos ver aqui, irmãos, que era uma igreja participativa. Diga comigo, igreja participativa. Mais uma vez, vamos lá, diga assim, igreja participativa. Olha para quem está do seu lado, diga assim, meu irmão, nós precisamos ser uma igreja cada vez mais participativa. Essa igreja era uma igreja participativa na expansão do Evangelho. Olha o verso de número 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado. Essa palavra participar é koinonia, é comunhão. A gente acha que comunhão é só quando a gente está junto do outro. Eu posso estar junto de alguém sem ter comunhão com aquela pessoa, sem ter koinonia com aquela pessoa. Porque a koinonia fala de algo em comum que nos une. No caso de Paulo, ele via uma koinonia, uma participação na obra. Então, quando você se alia, quando você se ajunta a outro irmão, a outra irmã, para um fim em comum, pode ser sim para um partir do pão, pode ser sim para um churrasco, para uma confraternização, mas não somente isso. A comunhão vai além, vai muito além, quando nós nos unimos em torno de um objetivo. E Paulo identificava exatamente isso no que dizia respeito à expansão do Evangelho, à proclamação do Evangelho. Vocês têm participado, têm tido comunhão comigo na proclamação do Evangelho. Sabe, irmãos, e essa participação, ela acontece em algumas esferas. Por exemplo, quando a gente anuncia,
quando a gente usa a palavra. Irmãos, a palavra faz muito sentido e significado na fé que temos. Haja vista que o nosso Jesus, ele é considerado o Logos, a palavra. Deus, ele se apresenta no início, no Gênesis, como aquele que proclama, que chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Mas ele o faz através da palavra. A palavra é criadora. A palavra é vida. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Irmãos, então quando a gente entende a nossa participação no Evangelho, ela também se dá por meio da palavra, do anúncio, da proclamação, daquele momento que a gente senta com alguém, que a gente discipula alguém, que a gente aconselha alguém, que a gente transmite um princípio bíblico para alguém, a gente está se tornando participante do Evangelho. Não é necessário você e eu estarmos de posse de uma plataforma ou de um microfone para então dizermos que estamos pregando o Evangelho. Não, irmão. Muitas vezes de uma maneira tão mais simples do que essa, tão mais viável do que essa, porque nem sempre vamos ter uma oportunidade, nem todos os dias, mas todos os dias teremos uma oportunidade de pregar, de anunciar Cristo para alguém. Isso é se tornar participante do Evangelho. Filipenses capítulo 1, há uns versículos adiante, no verso 14, Paulo vai dizer que ele estava preso, e aquelas coisas que aconteceram a ele contribuíram para o avanço do Evangelho. Aí você diz assim: que coisas que aconteceram a Paulo que foram tão favoráveis ao Evangelho? Ele foi chamado para ministrar num grande evento em Jerusalém. Não, ele estava preso. Ele considera a sua prisão como algo benéfico para o avanço do Evangelho. Como assim? Ele vai dizer, verso 14, porque os irmãos, Filipenses 1, os irmãos em sua maioria foram estimulados no Senhor por minhas algemas. Quando os irmãos souberam que eu estava preso, eles ficaram extremamente encorajados. Eles ficaram extremamente desafiados, estimulados. Paulo está preso, gente. Então a gente tem que pregar esse Evangelho. A gente também tem que ser desafiado. Irmãos, e aquilo, ao contrário do que muitos poderiam pensar, as dificuldades, a prisão, a perseguição na vida de Paulo não foram um desestímulo para a igreja, não. Foram um estímulo. Os irmãos olharam e disseram assim: é isso aí, ó. A gente não avança só em ventos favoráveis, não. A gente avança em ventos contrários também. Estimulados pelas cadeias, estimulados pelas algemas, ele diz: esses irmãos ousam falar a palavra com mais coragem, com mais intrepidez. Perderam medo. Eles souberam que eu estou aqui, que qualquer hora me matam, embora não foi na primeira prisão, no primeiro momento que Paulo foi preso, foi na segunda prisão que ele foi executado, que ele foi martirizado. Mas os irmãos não tomaram isso como um fator amedrontador, eles tomaram isso como um fator estimulante. Paulo está preso, ei, Paulo está... Agora que a gente vai. Agora que a gente vai. Irmãos, nós não podemos nos desculpar por não fazermos a obra porque a gente está passando por momentos difíceis. Ah, pastor, mas Deus sabe, eu estou vivendo um dos momentos mais desafiadores, mais difíceis, mais angustiosos da minha vida, porque eu estou desempregado, porque eu estou doente, porque isso lá em casa, as coisas não estão indo bem, porque... Não, irmãos,
Os fatores mais angustiosos, os fatores mais difíceis, eles devem servir para nós como um trampolim de fé, eles devem servir para nós como um estimulante, para que a gente faça ainda mais para o Senhor, porque essas coisas não podem nos paralisar, essas circunstâncias não podem nos engessar. Paulo, além de fazer, ele dizia assim: os irmãos ficaram encorajados, os irmãos ficaram estimulados com as minhas algemas, e estão pregando a palavra para valer, e estão pregando com ousadia, com intrepidez. Então Paulo lembrava disso, Paulo via isso ainda em cadeia, ainda preso, e dizia assim: essa igreja me traz alegria demais, porque eles são participativos no Evangelho. Além disso, irmãos, o testemunho de vida. Eu gosto das palavras de Jesus em Mateus 5,16, quando ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam e não ouçam. Veja, existe um momento para se ouvir, existe um momento para se ver. Existe um momento quando a gente prega e concomitantemente, junto à nossa pregação, para que a nossa pregação não caia em descrédito, nós precisamos viver e testemunhar aquilo que nós acreditamos. Paulo, quando fala da pecaminosidade dos judeus lá em Romanos, ele diz assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vocês que deveriam ser aqueles que testemunhariam de Deus pela conduta de vocês, vocês estão fazendo o oposto. O nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios por causa de vocês. É quando o ímpio olha para o crente e diz assim: eu não quero ser crente jamais, para ser igual a esse, porque tudo que ele faz eu também faço. Só que ele faz dizendo que é crente, eu faço já mesmo porque eu não acredito em Deus. É quando o crente se torna entorpecido, é quando o crente se torna cauterizado na consciência, e ele tem a alegria de fazer, de viver as mesmas práticas que o ímpio vive. As músicas que ele ouve são músicas mundanas, são músicas, irmãos, tem um estilo de música aí, uma vibe aí musical que é pornografia auditiva. É tanto palavrão que se fala nas músicas, e tem crente que ouve, e tem crente que faz aqueles videozinhos no Instagram, nas redes sociais, e posta uma música feia dessa, de fundo. Irmãos, o ímpio faz isso também, faz a mesma coisa, só que ele faz justamente porque ele diz: eu não temo a Deus. Mas você que vai para a igreja, põe uma Bíblia debaixo do braço, diz que é crente, está fazendo a mesma coisa. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Às vezes a nossa boca é tão suja quanto a do ímpio, às vezes nem tanto. Irmãos, nós precisamos ser coerentes com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente prega, ou é melhor assumir e dizer: não, para mim não dá, eu gosto muito do mundo, pastor, eu flerto muito com o mundo, e eu acho o mundo mais atrativo, mais atraente, então vai, infelizmente, mas vai. Se essa é melhor do que ficar se enganando e enganando os outros. Então, queridos, ele diz: brilha a vossa luz. Ei, não é para se ocultar, não. Testemunho de crente é para ser visto, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então nós somos participativos quando a gente anuncia, quando a gente... eu gosto da passagem de Colossenses, não vai dar para a gente ler agora, mas ele fala de 3 níveis, ele fala de anúncio, ele fala de advertência e ele fala de ensino. E ele diz que fazia isso a todos os homens com a intenção de apresentá-los perfeitos a Cristo. Veja, anúncio é um verbo, a advertência é uma outra ação e o ensino é um outro. Então, essa maneira de participarmos do Evangelho
Pode variar, às vezes você senta com uma pessoa que você conhece e você dá um conselho para aquela pessoa. Mas o conselho que você dá é uma instrução bíblica. Você aconselha de acordo com os princípios da sua fé em Deus. E ali você está participando do avanço do Evangelho. Quem está entendendo diz amém. Veja, irmãos, a coisa é mais fluida, a coisa é mais leve, no sentido de alcançar momentos que necessariamente não são momentos padronizados, são momentos eventuais, é no ônibus, é numa sala de aula, é numa conversa com familiares. A gente pode participar do avanço do Evangelho, da pregação do Evangelho, a gente pode participar desse momento que Paulo destaca na vida desses irmãos. Além do que nós anunciamos, além da maneira como nós testemunhamos com a vida, Paulo também, ele destaca a contribuição financeira. Se você tiver curiosidade, no capítulo 4 da mesma carta aos Filipenses, no verso de número 14, vai dizer exatamente isso. Ele fala isso no primeiro capítulo, fala. Essa koinonia, esse avanço no Evangelho, também dava a entender a maneira como esses irmãos assistiram financeiramente o apóstolo. Em momentos que outras igrejas não fizeram, e ele atesta isso no capítulo 4 de Filipenses. No verso de número 14, vai dizer assim: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Como é que eles se associaram a Paulo nas aflições dele? O que é que ele está falando? Verso 15: como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo na questão de dar e receber. Ou seja, na contribuição, na assistência financeira, nenhuma igreja quis se associar comigo nessa obra missionária, exceto vocês, somente. Não era uma igreja que ficava indo assim pelo modismo, todo mundo está fazendo isso, vamos fazer também. Não, ninguém estava fazendo, mas a igreja de Filipos diz: mas a gente vai fazer. A gente vai ajudar. E quem mais está ajudando? Ninguém. A igreja de Tessalônica está ajudando? Está não. De Corinto está não também. Mas a gente vai ajudar. Nenhuma igreja se associou comigo, mas vocês se associaram. Verso 16: porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, não era aquela igreja amarradinha não, sabe? Aquela igreja que dizia assim: não, mas nós já ofertamos. Não, vamos mandar de novo, vamos fazer outra campanha, vamos assistir Paulo de novo. Ele está pregando o Evangelho, ele está saindo em missões, vamos lá, por mais de uma vez. Verso 16: vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o crédito da conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Veja, a oferta que eles mandaram para Paulo era algo espiritual, não era assim, deixa eu explicar, era financeira, viu, irmãos? Mas a atitude deles foi tão dada, tão liberal, tão generosa, que foi aceita como uma oferta a Deus, que foi aceita como uma oferta que Deus aspirou o aroma e diz assim: gostei. Irmãos, quando a gente faz isso, quando a gente se associa, quando a gente ajuda, quando a gente se junta para abençoar, como nós fizemos tantas vezes, tantas formas, em tantas situações, isso é para Deus um culto. Quando a gente diz: irmãos, vamos trazer durante todo esse mês uma oferta voluntária para assistir essa obra, para assistir aquela igreja, como nós fizemos na oferta de gratidão. Vamos lá, irmãos, aquilo Deus aspira e diz assim: é um culto para mim. Isso daí é o que Paulo diz: vocês são participativos.
Vocês põem a mão na massa, seja para anunciar o evangelho, seja para colocar a mão no bolso, seja para dar testemunho. Eu vejo participação em vocês, irmãos. A pior coisa, e que Deus nos livre disso, é quando a gente se torna apenas espectador do evangelho. É quando a gente se torna apenas aqueles que assistem. Está vendo todo mundo empenhado, e eu estou lá no meu lugar dizendo assim, para quê? Para que isso? Não posso não vou não. Tenho tantas lutas, tantas dificuldades, e meu irmão, Deus quer nessa noite nos estimular, como aconteceu com esses irmãos. E não vai ser Red Bull, não vai ser nada mais além do que o próprio Deus nos estimulando e dizendo, eu quero que você, Hebron, Igreja Batista Hebron, e quando eu digo Igreja Batista Hebron, cada um de nós como seus membros, nós sejamos realmente motivados a sermos participativos. Ei, é o que está fazendo? Eu vou ajudar, eu vou proclamar, eu vou anunciar, eu vou dar testemunho, eu vou engrandecer o reino de Deus. Irmão, não é porque você talvez não ocupe um cargo que você pode dizer assim, eu não faço nada, isso daí é um engano. Irmão, se você é parte do corpo de Cristo, automaticamente você tem uma função a desempenhar, ainda que não seja de forma oficial, ainda que não seja com o seu nome escrito na lista de corpo de apoio. Isso daí, meu irmão, é outra história, é outra coisa, é o momento quando a gente serve internamente. Mas a Bíblia mostra várias maneiras que podemos servir ao evangelho, pregando, anunciando, aconselhando, ensinando. Irmãos, isso não necessariamente aqui, testemunhando aonde nós formos, dizendo, comigo é diferente, comigo é outra coisa. Não que estejamos nos gloriando de nada, mas sermos firmes na nossa posição, sermos firmes naquilo que nós cremos, sermos firmes no nosso testemunho. E também naquele momento, quando eu digo assim, eu vou participar financeiramente, eu vou pôr a mão no meu bolso. Conversávamos alguns dias atrás, eu e o irmão Ronaldo, com um determinado irmão, e determinado irmão dizia assim, pastor, irmão Ronaldo, eu não dizimo porque eu ganho pouco. E eu fiquei pensando naquele negócio e conversávamos com esse irmão. Eu digo, se você não dizima quando você ganha pouco, tão pouco você dizimará quando ganhar muito. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, não será no muito. Aquele que diz assim, não, eu não posso dizimar, 10 reais vai me fazer falta. Quando ele tiver com dinheiro para dizimar 10 mil, ele não vai fazer isso também. Quem é aquela que tem a disposição de dizimar 2.000 reais, é aquele que dizima 2 reais. Eu lembro de uma vez que nós estávamos aqui em um culto, e eu falava isso, irmãos, era o momento da oferta, e eu falava exatamente isso. É lógico que eu falava aleatoriamente, no sentido de, não que eu estava sabendo da vida de ninguém, mas eu dizia assim, irmãos, a gente às vezes fica com vergonha de trazer o dízimo de um valor menor. E nós ensinamos aos nossos filhos, e o soldo da Débora, a renda da Débora, é 25 reais. É a mesada que ela ganha, mas ela é ensinada a trazer 2,50. Quem não tem o ensinamento à disposição de trazer 2,50, não trará 25, não trará 250, nem tampouco 2.500, e por aí vai. Irmãos, nós precisamos ser participativos. A igreja que alegra, a igreja que dá alegria, é aquela que participa. Diga para quem está do seu lado, diga assim, meu irmão, a igreja que dá alegria é a igreja que participa. Ei, irmão, glória a Deus, vamos participar mais, amém, querido? Vamos participar mais. É tão triste quando a gente vê uma igreja, não estou dizendo que aqui seja, pelo contrário,
Eu louvo a Deus porque, irmãos, nossa realidade, nossa igreja é de irmãos que participam. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Mas em algumas andanças aí a gente vê, muitas vezes, o líder e alguns pouquíssimos suando tanto. É como se fosse um motorista de ônibus, conduzindo um ônibus com 80 passageiros adormecidos. Isso é a melhor das hipóteses. Irmãos, a igreja que alegra é a igreja que participa da expansão do Evangelho. Amém? Estou falando isso a título de te manter encorajado. Não que eu veja na nossa igreja essa realidade, glória a Deus por isso, mas para te manter estimulado, amém? A fazer e a continuar fazendo, para a glória de Deus. A igreja que alegra é a igreja que é constante na participação. Então eu já estou passando para o segundo ponto, são 3 razões. A igreja que alegra é a igreja que é constante. Diga comigo, a igreja que alegra é a igreja que é constante. Irmãos, olha o que ele diz. Dou graças, verso 5, pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia, desde o momento quando a gente iniciou essa obra, esse trabalho, até agora. Quantos anos, quantos dias, meses e anos já haviam se passado? Essa igreja parecia ainda mais ativa, ainda mais motivada, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, não adianta a gente ser aquele que começa bem e não termina o que começamos. Não adianta ser aquele tipo de gente que dá o gás, dá o pique apenas na largada, e lá pelo meio da corrida a gente está com a língua para fora e dizendo: eu não dou mais conta de nada. Nós precisamos manter a nossa constância até o fim. Não é uma corrida, irmãos, de velocidade, é uma corrida de perseverança. Correndo com perseverança, diz o autor de Hebreus, a carreira que vos está proposta. Irmãos, nós precisamos ir até o fim. A constância é uma característica básica daquela pessoa que vence. Aquele que perseverar, não é até o meio, é até o fim. Ele será salvo. Você e eu precisamos ser estimulados a isso. Às vezes, irmãos, bate aquele desânimo, sim ou não? Sim ou não? Às vezes bate aquela vontade de não fazer mais, aquela vontade de não orar mais, de não se envolver mais, de não congregar tanto. Às vezes bate aquela vontade de pensar assim: será que tem valido a pena? Isso daí vale a minha motivação, vale o meu esforço? Irmãos, tudo que nós entendemos que tem valor exige a nossa disposição. Se eu entendo que aquilo dali vai me salvar de uma doença, eu vou fundo naquilo. Se eu entendo que aquilo é vital para a minha sobrevivência, eu dou tudo de mim por aquilo. Mas se do contrário eu acho, não, isso daí não tem tanta importância, quanto menos valor damos para aquilo que objetivamos, menos esforço empenhamos para aquilo. Para que tanto? Para que tanto esforço? Para que tanto se doar? Irmãos, é constância. O que temos em nossas mãos é um grande alvo, é um grande objetivo que trará uma grande recompensa. Se nós soubéssemos, tem um livro que diz assim: 30 dias para viver. Se de repente nós soubéssemos que só teríamos 30 dias, como nós gastaríamos esses 30 dias? Eu imagino que aqueles que estão mornos dariam jeito de se tornarem verdadeiramente labaredas, dariam jeito de se tornarem vibrantes, iriam mais aos pés do Senhor, seriam pessoas mais criteriosas quanto ao que fariam do seu dia, e dedicariam mais tempo àquilo que tem valor, àquilo que tem importância, principalmente a Deus. Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes estamos vivendo como se
se o nosso dia nunca fosse chegar. Vivemos de uma maneira negligente e muitas vezes desanimados. Mas nessa noite eu quero te animar e dizer que o Senhor, Ele quer se alegrar com uma igreja constante. Ele quer se alegrar com uma igreja que começa, mas que termina. Aquela igreja que tem a mesma disposição desde o primeiro dia até agora. Irmãos, e cada vez mais a Bíblia diz em Provérbios que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu fico assim meio ressabiado quando eu ouço de algumas pessoas dizendo assim: porque o primeiro amor é só para aquele primeiro momento quando você aceita Jesus. Irmãos, quem mantém a chama do primeiro amor sempre vive e sempre acesa, não é Deus, somos nós. Nós é que velamos, que vigiamos para que o nosso primeiro amor se mantenha. Eu gosto da expressão melhor amor, porque o primeiro amor dá a impressão que tem um segundo, um terceiro, e não, irmãos, é o melhor amor. Tem que ser aquele amor que nos tome, que a gente vai amá-lo até o fim, e vai dar tudo pelo nosso amado até o fim. É constância do início ao final, do primeiro dia até agora. Irmãos, como você vivia sua fé no início da sua conversão? Eu pergunto, ainda está assim? Ainda estamos com o nosso coração aquecido? Ainda aquelas primeiras obras ainda as praticamos como nós o fazíamos? Esses dias eu estava lembrando do início da minha conversão, que eu andava de ônibus. Eu não tinha carro, nem idade para ter carro, nem carteira, nem absolutamente nada. E da minha casa para a igreja era um ônibus, e eu ficava naquele ônibus pelo menos uns 30, 40 minutos, dependendo do horário do dia. Até que para o colégio dava para eu ir a pé. Para a igreja tinha que ir de ônibus. E eu levava uns folhetinhos evangelísticos no bolso. Eu entrava no ônibus e já dava um para o motorista. Eu já dava um para o trocador. E para quem sentasse do meu lado, eu dava também. E eu fiquei pensando esses dias, gente, eu não tô mais entregando os folhetins, não. Parece que é coisa simples, né? Mas não é. Se eu entregava lá, porque eu não estou entregando agora? Aí já coloquei no carro os folhetinhos. Eu paro no posto, já puxo do frentista. Se dá para ir entregar no semáforo para alguém, já entrega. Irmãos, a gente não pode perder o ânimo. As primeiras obras, se a gente jejuava no início, hoje a gente continua fazendo isso? Não, pastor, hoje está muito corrido minha vida. Antes não estava não. Ou a nossa fé no passado era mais viva do que é hoje. Pastor, logo quando eu fui para Jesus, eu devorei a Bíblia. E hoje? Está com fastio? Está sem fome? Está enchendo a barriga com outra coisa? Está maratonando no Netflix e não tem mais fome para a Bíblia? Irmãos, é do primeiro dia até agora. Quando Paulo escreve, ele não percebeu uma decadência da igreja. Ele não percebeu uma igreja que começou efusiva e terminou apagada. Ele viu uma igreja constante do primeiro dia até o dia que ele escreve. Hebreus capítulo 10, versículo 36, vai dizer assim: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Olha o que o texto está dizendo. Você precisa perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. É possível alguém começar a viver, a fazer a vontade de Deus e não alcançar a promessa? Presta atenção, irmão. Tenha por uma imagem o povo de Israel. Era vontade de Deus eles saírem do Egito e entrar em Canaã, sim ou não? Só que entrando em Canaã, eles encontrariam uma cidade limpa, vazia e adornada, sim ou não? Não! Eles entraram na vontade de Deus. Estamos em Canaã, mas eles precisavam agora trabalhar.
desapossar os inimigos, é vencer as dificuldades e permanecer ali até que a promessa se cumprisse. A mesma coisa nós, irmãos. É necessário ter perseverança, mesmo enquanto estamos convictos de que estamos na vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus, pastor, aleluia. Agora persevere. Porque você pode estar na vontade de Deus, fazendo o que Deus te mandou fazer, e ser tomado de um desânimo e não alcançar a promessa. Alcançar a promessa é chegar no final, irmão. Diga comigo, alcançar a promessa é chegar no final. Alcançar a promessa da volta de Jesus tá de pé diante dele quando ele voltar. É ouvir a trombeta e dizer assim: opa, me chamou, estou indo. Não é só agora, é amanhã, é depois de amanhã, até Jesus voltar. Então, irmão, é preciso, diz o autor aos Hebreus, vocês precisam perseverar. Porque você começou a viver a vontade de Deus, esteve convicto de que ouviu a direção de Deus e está nela. Mas você ainda precisa alcançar a promessa. Você ainda precisa chegar lá no final e dizer: agora eu estou de posse da promessa que Deus me deu. Amém. Mas para isso, irmão, vai ter tanto desânimo, vai ter tanto obstáculo, vai ter tanto desafio, vai ter tanto gigante, vai ter tanta oferta para você se distrair no meio do caminho. Mas em nome de Jesus, igreja que alegra o coração de Deus, é aquela que começa e termina bem. Desde o primeiro dia até agora, continue fazendo aquilo que você sempre fez desde o início, amando, adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Não tenha vergonha. Eu lembro que eu gostava muito de louvar o Senhor, independente de onde eu estivesse. E parece que por um tempo a gente para, né? E esses dias eu entrei, não sei aonde, não sei se foi em padaria, não sei se foi em supermercado, e eu já entrei: eu te louvarei, Senhor, de todo. Sei lá quem estava me ouvindo, mas se tivesse alguém me ouvindo, não estaria me ouvindo cantando uma música que não glorificasse a Deus. Estaria me ouvindo, eu já ia dizer assim: ó, o crente. Eu sou crente mesmo. Você é crente, irmão? Você é crente, irmão? Amém? Então tem que manter a perseverança do primeiro dia até agora. Dá uma olhada, vê se a cara do seu irmão está desanimada ou está animada. Dá uma olhadinha aí. Brincadeira, irmãos. Às vezes é cara de cansaço, não é de desânimo na fé. Amém, irmãos? E para finalizar, uma igreja que alegra é aquela que se deixa trabalhar por Deus. Vamos lembrar? Uma igreja que alegra é aquela que é participativa na expansão do Evangelho. De qual maneira, pastor? Falando, testemunhando com a vida, testemunhando com os recursos, enfim. Aquela que também é constante. Não adianta começar, irmão, já vi tanta gente que começa. Pode contar comigo, não dá metade de um tempo, já desiste. E a igreja que alegra, verso de número 6, é a igreja que se deixa trabalhar por Deus, porque ele diz assim: eu estou certo de que aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não é aquele que pega e para na metade do caminho, não. Ele começou, ele vai completar. Haverá sempre disposição em Deus de completar o que ele começou. Agora ele precisa encontrar abertura em vocês. Ele precisa encontrar no coração de vocês, igreja, o desejo de que ele trabalhe. Porque, irmãos, é muito curioso o fato de que a gente pode resistir ao trabalhar de Deus. Atos capítulo 7, versículo 51, na pregação do Estevão, ele vai dizer assim: homens teimosos
e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Olha o que ele diz. Deus sempre quis trabalhar, Deus sempre quis agir, Deus sempre falou, Deus sempre levantou profetas, Deus sempre fez fazer a sua palavra ouvir nos quatro cantos da terra, mas vocês sempre resistiram ao Espírito, sempre ofereceram um bloqueio à ação do Espírito Santo. Deus sempre quis trabalhar, Deus sempre quis aperfeiçoar. Ele começou uma obra e Ele tinha disposição de terminar, mas vocês resistiram a isso. Vocês bloquearam o acesso para que Deus continuasse trabalhando. Isso não é culpa de Deus, isso é culpa sua. Isso é culpa de você que resiste ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, abertura, disposição de viver alinhado nesse trabalho de Deus, alinhado à vontade de Deus para nós. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, Deus vai despertar, presta atenção como Deus trabalha. Deus começou a fazer algo na sua vida. Eu vou aperfeiçoar meu filho, eu vou trabalhar na vida dele, eu vou limpar a vida dele, eu vou tirar da vida dele, da vida dela, coisas que o prejudicam, coisas que me desagradam, coisas que são da velha natureza. Ele entregou a vida a mim e eu vou trabalhar nele para que ele se pareça cada dia mais com meu filho Jesus. Pronto, esse é o objetivo de Deus. Aí Deus começa a trabalhar, e Ele começa a confrontar, e Ele começa a arrancar algumas raízes de nós. Só que isso para muitos de nós custa muito. É um processo doloroso, é um processo que custa, é um processo que demanda lágrimas. Muitas vezes somos quebrantados literalmente, humilhados. Faz parte do processo que Deus usa para trabalhar em nós. Como Ele diz lá em Deuteronômio 8, Ele te humilhou, Ele te provou, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria ou não os mandamentos do Senhor. Ele te deixou ter fome, mas também te sustentou com o maná que vem do céu, para te mostrar que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como Deus trabalha, irmãos, não é só de forma linear assim, não. É só vitória, só vitória, só vitória. Irmão, às vezes a gente tem umas derrotas. Às vezes Deus permite uns percalços na vida da gente. Às vezes Deus permite umas inserções aí de pessoas que nos forjam, como o ferro e o ferro se afiam. Muitas vezes pessoas que vão nos confrontar, pessoas que vão nos colocar contra a parede, às vezes usando autoridade, às vezes usando pais, às vezes usando líderes. É o processo do trabalhar de Deus. Aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Mas esse intervalo desse processo que vai do início até o final, até o dia de Cristo Jesus, irmãos, às vezes é um processo doloroso. E a gente resiste. E a gente começa a dizer: Deus, eu estou fora desse negócio. Eu não vou mais participar desse processo, não. Está custando muito. Chega um momento que Jesus disse para os discípulos assim: vocês querem ir? O discurso está duro demais, está pesado demais, muitos abandonaram Jesus. Nem todo mundo está disposto, irmão. Uma igreja que alegra o coração de Deus é uma igreja que, mesmo arranhando o chão, igual o gato, ela não desiste desse trabalhar, desse processo que Deus iniciou na vida dele, da vida dela. É difícil, é difícil. Diga assim: é difícil. Não, diga com mais fé, porque é difícil mesmo. Diga assim: é difícil.
Mas o que Deus começou, bora? Mas o que Deus começou, Ele quer completar. Agora depende de mim. Amém, irmãos? Que a gente nunca resista ao Espírito. A gente tem que resistir ao diabo. A gente tem que resistir ao capeta. A gente tem que fugir do pecado. Mas ao Espírito a gente tem que sempre dar abertura. E dizer, trabalha, Jeová. Está doendo, mas trabalha, Jeová. Amém, queridos? Esse tipo de igreja, irmãos, é uma igreja que Deus diz assim, estou feliz com vocês. Estou feliz com vocês. E eu comecei e eu tenho que te certificar que eu vou completar a boa obra que eu comecei na sua vida. Aleluia! Deus opera por nós. Diga, Deus opera por mim. O que é que Deus opera por mim? A salvação, irmão. A gente não tem como ser salvo se não for Deus. É pela graça que somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Glória a Deus por sua grande salvação. Ele trabalha também em nós, é a santificação. Ele vai lá, tira ali, lava ali, conserta, restaura, reforma. Ele vai fazendo aquela obra em nós, isso se chama santificação. E Ele trabalha também por meio de nós. Aí é o momento que Ele nos usa. Isso é serviço. É quando nós nos tornamos instrumentos do Senhor. Mas Deus está trabalhando em nós em todo o tempo. Vamos ficar de pé nesse instante? Irmão, presta atenção. Se Paulo se alegrava com essa igreja, imagina Jesus. Se Paulo, na sua limitação, conseguia ver todos esses detalhes, imagina Jesus. Irmãos, o nosso objetivo é alegrar o nosso Senhor, amém? Nosso objetivo é sermos uma igreja que Jesus vai olhar e vai dizer assim, estou feliz. Estou feliz. Não é porque vocês são perfeitos, mas é porque eu vejo vocês interessados. Eu vejo vocês participativos. Eu vejo vocês constantes. Vocês não são daqueles que desanimam fácil. Vocês não são daqueles que abrem mão no meio das dificuldades. Desde o primeiro dia até agora, você não apagou. Desde o primeiro dia até agora, você não enfraqueceu, não desviou. Você pode até ter desviado, mas você voltou. Glória a Deus. Você pode até ter fraquejado, mas você se fortaleceu novamente em Deus e voltou para a presença dEle. Mas, irmãos, essa oscilação é que não pode existir em nós. Irmãos, em momentos que a gente está com vontade, a gente faz. Em momentos que a gente não está com vontade, a gente faz mesmo assim. Porque a gente não depende do que a gente sente, do que a gente está naquele momento vivendo, das circunstâncias. A gente vive pela fé. O meu justo viverá pela fé. Se estiver indo contra, ou se estiver a favor de mim, eu estou indo, eu estou avançando. Uma igreja aberta ao que Deus quer fazer. Nós não vamos resistir ao Espírito. Amém, irmãos? Qual a direção que Deus está nos apontando? Vamos lá. Não vou não. Não quero não. Não, irmão, o que é isso? Você vai ficar para trás? Você vai ficar para trás? Você não vai, eu não vou. Eu quero que Deus comece e complete. O que Ele começou, Ele vai completar. Feche os seus olhos nesse instante. Aleluia. Aleluia. Ei, ora de acordo com aquilo que Jesus falou com você. Você está se sentindo assim meio parado? Você está assim meio observadora? Seu negócio é só ficar de olho nas coisas e não está fazendo nada mais? Ei, tem que ser participativo. Tem que ser participativa. Tem que dizer, conta comigo, aqui tem a minha mão. Aqui tem meu suor. Nessa obra eu sou participante dela.
Está se sentindo desanimado? Está se sentindo fraco? Pede a Deus: Deus, eu quero que o Senhor me levante, me renove, me estimule. Ei, às vezes Deus vai te estimular numa palavra de fé. Às vezes Deus vai nos estimular numa situação de dificuldade. Aquela igreja foi estimulada quando ela viu Paulo preso. Eu não sei qual circunstância Deus vai usar para te estimular, para te encorajar. Mas eu quero dizer isso, irmão, nós precisamos orar e dizer: Deus, tira qualquer marasmo, desânimo, apatia da minha vida. Ah, Senhor. Ei, rabacandalabassorianda. Jesus disse para uma igreja no Apocalipse: volta à prática das primeiras obras. Tem coisas que a gente fazia no passado, mas não está fazendo mais. Tem coisas que a gente vivia, mas não está vivendo mais. Deus, nessa noite nós oramos. Queremos ser essa igreja que alegra. Queremos ser essa igreja, meu Deus, que traz uma alegria não apenas para as pessoas, embora isso seja tão bom, mas mais do que isso, queremos alegrar o Senhor, porque quando o Senhor está alegre, a gente se torna forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu te peço nessa noite, Jesus, alegre-se em nós. Alegra-te sobre nós, Senhor, sobre o fruto do teu trabalho, sobre o fruto do teu sacrifício. Ah, Jesus, é quando o Senhor olha para a cruz e olha para a igreja e diz assim: valeu a pena o que eu fiz por você, valeu a pena o que eu fiz pela minha igreja. Oh, meu Deus, nessa noite eu te peço, levanta os teus homens e mulheres, jovens, Senhor, anciãos, levanta os teus guerreiros nessa noite, o teu povo nessa noite, cada um de nós que aqui estamos, Senhor, para sermos essa igreja tal qual vimos, meu Deus, na igreja de Filipos, essa igreja participativa em tudo, Senhor. Meu Deus, uma igreja que respira o reino de Deus, uma igreja que respira a obra de Deus. Meu Deus, eu não digo apenas em forma, ó Deus, de templo institucional, de estar com o microfone na mão, ou numa plataforma, mas o reino de Deus, aonde nós formos, por onde nós andarmos, deixarmos ali impregnado o bom perfume de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, numa palavra, numa oração, num conselho, numa orientação, numa proclamação, num discipulado, num ensino, meu Deus, aonde tivermos uma oportunidade, deixarmos uma semente preciosa da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, ser usados por Ti. Apresentamos a nossa vida para o serviço do Senhor, apresentamos nossas mãos para que sejam as Tuas mãos, apresentamos os nossos pés para que possamos ir aonde o Senhor quer que formos, quer que estejamos indo, apresentamos os nossos lábios para que eles proclamem a Tua palavra, nossos olhos para termos um olhar de compaixão para aqueles que necessitam, meu Deus, empregamos também, Senhor, os nossos recursos, meu Deus, abriremos a nossa mão para sermos generosos, para participarmos, Senhor, no reino do Senhor, na obra do Senhor, na obra missionária do Senhor, na proclamação do Evangelho, Pai, em nome de Jesus, porque tudo que temos a Ti pertence. Oh Senhor, também eu quero orar, porque eu sei que o Senhor começou uma obra, e não é apenas uma obra, é uma boa obra. Aquele que em vós começou uma boa obra, Ele vai completar.
Deixa eu te lembrar disso, meu irmão. Deus tem feito uma boa obra na sua vida. E Ele vai completar essa obra. Quando Ele ver a abertura, quando você e eu dissermos, Deus pode fazer. Pode fazer, Senhor, pode fazer. Só não me deixe esmorecer. Só não me deixe desanimar, Jesus. Ah, meu Deus, fortalece-nos. Porque esse processo, Senhor, é tantas vezes um processo doloroso, desgastante. Mas o Senhor está fazendo uma boa obra em nós. Então, Jesus, nessa noite nós oramos a Ti. Continua, Senhor. Continua, Jesus. Muda, transforma, restaura, quebra e refaz. Oh, o Senhor faz a ferida, mas o Senhor também sara a ferida. Porque o que o Senhor está fazendo em nós é uma boa obra. É uma boa obra. Oh, Jesus, nós estamos aqui nessa noite. Nos apresentamos a Ti. Alegra-te, alegra-te, alegra-te. Sejamos essa igreja que te dá alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.